Vocês não sabem como eu esperei por esse momento, tá, minha rapaziada? Parece brincadeira, mas não é, tá? Foi um ano difícil, né, gente? Foi um ano difícil. Hoje, se Deus quiser, vai ser um dia da gente olhar pra trás e perceber que foi mais um desses capítulos que faz a gente amar ainda mais o clube. Porque eu acho que se as vitórias elas nos trazem momentos inesquecíveis, eu acho que as derrotas também nos ensinam pra caramba, assim. Eu, nesse canal, já tinha vivido final de Libertadores, duas finais de Copa do Brasil, final de, cara, porra, de Sul-Americana, vários títulos paranaenses, campanhas relevantes em Campeonato Brasileiro. A história do canal era muito vitoriosa. E vivenciar uma Série B com o Atlético, vendo o Atlético passar por situações que, cara, a instituição não devia ter passado nunca. Bom que tá acabando. Que bom que tá acabando. Acho que é o sentimento de cada torcedor, esse alívio, esse respiro fundo, esse entendimento que tem que ter ficado pra trás. Ficar indo e voltando pra Série B, aí sim, eu acho que é algo que o Atlético não pode aceitar. Um rebaixamento, às vezes acontece. Nas melhores famílias. No Atlético aconteceu. No Atlético aconteceu por erro de scout, no Atlético aconteceu por erro de planejamento em apostar em 5 ideias diferentes de treinadores ao longo de uma temporada. No Atlético aconteceu porque o ambiente do clube era péssimo. No Atlético aconteceu. E a gente teve que pagar a punição por ter acontecido. Só que é um preço muito alto. Um preço que o Atlético ele sabia que seria difícil por pagar cada centavo de juros. O Atlético sabia que seria difícil, o Atlético, pô, olhar e se reconstruir numa condição que, cara, perderia renda de TV, perderia match day, perderia evidência esportiva, perderia barganha de mercado. Só que o Atlético foi lá e voltou. Ou tá voltando, né? Ainda falta um maldito pontinho. Eu acho que o atleticano não é que ele tem que se orgulhar pelo fato de ter vivido uma arrancada na Série B, nada nesse sentido. Mas acho que o atleticano ele tem que se orgulhar de, mais uma vez, o Atlético, ele, na maneira que ele podia ter se mostrado um time gigante, cara. A reação que o Atlético teve ao longo dessa temporada para voltar para a primeira divisão, a reação que o Atlético teve ao longo dessa temporada para estar novamente numa condição ali de, cara, protagonista da competição e mais do que isso, um time que sabe que vai deixar esse estigma e essa imagem tenebrosa de Série B para trás. Eu acho que tem um valor grande, sabe? Eu acho que tem um valor grande. A gente viu o Cruzeiro ficando na Série B, a gente viu o Vasco ficando na Série B, a gente viu o Bahia recentemente ficando na Série B. Todos os clubes grandes, mas pro Atlético a gente não podia se dar o luxo. O Atlético, ele não pode ficar na Série B, o Atlético não pode ficar longe do protagonismo. Volto a dizer, o Atlético é um clube que ele é moldado a ser gigante. O Atlético é um clube moldado a pensar grande. O Atlético é um clube moldado a estar em evidência sempre que for possível. E assim, a Série B, acho que ela traz muitos ensinamentos, mas o principal ensinamento que eu tiro da Série B é que não tá mais para voltar. Hoje a gente deve ter uma festa de 42 mil pessoas, não para celebrar o acesso, mas para celebrar o fim. Hoje, cada torcedor atleticano não vai estar comemorando que o Atlético está entre os 4 primeiros da Série B. O torcedor do Atlético vai estar comemorando que acabou. O torcedor do Atlético vai estar comemorando, mas já num sentido de cobrança, já no cenário de cobrança de eu não quero voltar. Eu não quero mais pisar nesse lugar. E acho que o torcedor acaba sendo a principal, o principal termômetro, a principal vitrine ali do que o clube tem como ambição. Vou falar um pouquinho da escalação, porque é uma escalação que tem algumas questões interessantes. O Atlético deve ir a campo com o Santos no gol. Santos, um dos líderes que eu acho que a gente tem que agradecer por ter assumido um papel de responsabilidade muito grande ao longo da Série B. O Santos não merecia ficar marcado pelaquela falha que, enfim, acabou acontecendo no jogo contra a Ferroviária. O Santos assumiu o nosso gol
que foi uma peça importantíssima, uma peça muito sólida durante a temporada, algo que o Mikael não vinha conseguindo ser. Aí você tem na zaga a entrada do Aguirre, já que a gente não tem o Benavides, então a expectativa de ter Teran, Aguirre e Arthur Dias. Eu acho que acaba sendo um momento muito especial para Arthur e para Teran. Arthur e Teran, eles terminam uma trajetória, principalmente nesse segundo turno, com a tranquilidade que foram importantes para o Atlético voltar a ter uma defesa minimamente sólida, e essa defesa minimamente sólida é fundamental pensando no acesso. Arthur e Teran trouxeram características diferentes, perfil diferente, mas uma solidez defensiva que eu acho que o torcedor do Atlético vai lembrar com carinho para os próximos anos e para os próximos meses, porque a expectativa é que esses dois jogadores eles assumam um papel de importância muito grande na Série A também. O Aguirre vai ser meio coadjuvante, mas acho que a gente tem um ensinamento que pode ser legal também pensando na Série A, que o Benavides é mais zagueiro que o Esquivel, até por capacidade competitiva. O Benavides também precisa ser exaltado, assim como o Santos, como líder, mas acho que o Benavides ele foi muito responsável também por fazer com que a gente tivesse capacidade de sustentar a pressão de em algum momento ter sido a pior zaga do campeonato, e ele também fez parte dessa zaga que melhorou e melhorou muito. Aí do meio pra frente a gente deve ter Mendonça, deve ter o protagonista Bruno Zapelli, deve ter Filipinho e deve ter Léo Derek. E aí nessa linha eu quero exaltar dois nomes. O primeiro deles é o Léo Derek. É muito doido a gente que viveu momentos tão positivos do Esquivel hoje ficar tranquilo com a utilização de um garoto numa posição que era tão, assim, tão marcada por ter um dono, por ter um protagonista específico. E o Léo Derek, na característica diferente, atacando espaço, gerando ataque à profundidade, gerando situações mais agudas ali, também se tornou um grande criador de chance. E falando da perspectiva geral da Série B, cara, muito obrigado, Bruno Zapelli, por ter aceitado virar um volante, por ter assumido um papel tão importante de protagonismo no time do Atlético, de, assim, de ter feito o Atlético estar numa condição hoje muito tranquila e passou muito pelo seu talento. Assim, eu acho que é um jogador que ficando ou não, agora que a gente sabe que a intenção do clube é manter, a expectativa ela aumenta. Eu acho que entrou na história do clube por tirar o Atlético de um calvário que poderia ser muito maior. E a gente poderia estar falando de uma crise institucional e financeira gigantesca do clube que passou muito pelo Bruno Zapelli, mas passou muito por uma dupla de ataque com Viveiros e Julimar. O Viveiros aí sim sendo a cara desse retorno, sendo a cara dessa reconstrução que o Atlético teve ao longo da competição, com gols importantes, mas mais do que isso, condicionando o Atlético a jogar de uma maneira muito específica, que em nenhum momento o Atlético tinha cogitado de jogar ao longo da competição, que esse jogo forte de transição, que esse jogo forte atacando espaço, que esse jogo forte buscando as costas da defesa adversária. Aí você tem o Julimar, que, pô, assumiu um papel de ser um cara decisivo na reta final, com gols, com assistências, botando Viveiros na cara do gol, quando precisou chutar de longe para decidir, soube, quando precisou, pô, ser um jogador versátil, tava pela direita, tava pela esquerda também, soube, um ataque que vai muito com essa marca de Série A, com esse potencial de Série A e para terminar o time. Todo o potencial, talento, qualidade de João Cruz, um garoto que ficou muito tempo escanteado ao longo da competição, ao longo desses meses do trabalho do Odair, mas um garoto que a gente sabe que pode nos ajudar muito na temporada que vem e ressurge um momento fundamental no gol em Araraquara, mas ressurge agora também para voltar a conquistar seu espaço. Se eu pudesse dar um palpite, vai ser o ano do João. Imaginava que 2020 também poderia ser. Acho que de certa forma o Dudu pulou um pouquinho ali à frente, mas 2026 vai ser sim o ano de João Cruz. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.